Minha gente, a novela Robinho Júnior continua. Eu acho que o Santos comete um erro grave. Acho que não só o clube. Primeiro erro, né? Vamos falar sobre o Robinho Júnior. Cometeu o erro de ter promovido o atleta por ser filho do Robinho, jogador que nos deu, assim, deram alegrias ao torcedor santista, principalmente em 2002, naquela desculpa, daquela excelente partida, inesquecível. Não vou falar fatídica, pelo amor de Deus, fatídica não. Uma excelente partida, traduzindo o português, claro. O Santos que venceu o Campeonato Brasileiro, o Corinthians, por 3-2 no Morumbi, lavando a alma do torcedor santista. As alegrias do torcedor voltaria à tona a partir de 2002 para cá, sendo que antes tinha aquela faixa de ponta cabeça, depois a torcida jovem colocou a cabeça de cabeça para cima e era o mais justo. Bom, aí o Santos foi campeão brasileiro. O Robinho Júnior, por ser filho do Robinho, que se consagrou no Santos, foi bicampeão brasileiro 2002, 2004, naquele ano em que foi sequestrada a mãe do Robinho, e depois o Robinho desfalcou o Santos em alguns jogos, e aí na última partida que valeu o título do Campeonato Brasileiro, o Robinho jogou, fez um gol legal que o árbitro acabou anulando. Bom, isso não vem a questão. Depois, claro, anos depois, o Robinho voltaria ao Santos, jogaria 6 meses naquele time de 2010, sendo campeão paulista e campeão da Copa do Brasil em 2010. Então, o Robinho Júnior, por ser filho do Robinho, ele é um bom jogador, tem um grande potencial, isso aí não há como contestar. Só que eu acho que, na minha opinião, dele não tem entrado bem em alguns jogos, ainda precisa maturar, precisa aos poucos ganhar experiência. E o jogador agora, acho que porque o Vojvoda não vai poder colocá-lo agora no momento, porque não quer queimar etapas do atleta. Só que ele não vinha jogando bem. E ele agora se recusa a jogar no sub-20. Eu acho que para mim é um erro dele, erro dos representantes do atleta, do staff do atleta, que não quer que ele jogue no sub-20. Para mim é um erro grave. E numa dessas, o Santos corre um sério risco de perder o atleta de graça. Por quê? Porque o Santos, vale lembrar que o Robinho Júnior, o filho do Robinho, ele tem contrato até abril de 2027, até outubro deste ano de 2026, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, seja daqui do Brasil ou de fora. Então, acho que o Santos precisa agilizar logo, resolver logo essa questão, não só o Santos, a diretoria, o presidente, mas também o staff do atleta, os representantes e o próprio atleta também conversarem e decidir o que for melhor para o jogador, porque o importante do atleta é a carreira. Se ele fizer isso, de sair do Santos, brigado, se acontecer tudo isso, que, pelo que estamos vendo, vai ser um outro Giancarlo Sciarra da vida, que tinha tudo para explodir no futebol e não acabou acontecendo nada, não vingou, igual vingou o Neymar Júnior, igual vingou também o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que jogaram juntos no time sub-12, sub-13 no Santos. Tem até foto lá no Google lá que você pode encontrar do Neymar, o Gabigol e o Jean Sciarra, que dentre os três, dois vingaram, só o Jean Sciarra que não acabou vingando por causa do próprio pai, que pensou mais em dinheiro, estabilidade financeira, do que na carreira primeiramente. Colocou a parte financeira acima da carreira do atleta. Isso não pode acontecer com um jogador igual o Robinho Júnior. Se isso acontecer, vai jogar a carreira no lixo. A verdade é essa. Eu espero que haja consenso e que o Santos resolva esse problema, tanto o Santos quanto também ao staff do atleta, e que eu acho que, na minha opinião, é um erro. Ele deveria ter jogado no sub-20, ele não jogou. Eu acho que o atleta tem que decidir por ele, não ser decidido pelo staff do atleta. E uma novela quase parecida, não vou falar quase parecida, porque na época quando o Robinho foi negociado com o Real Madrid, forçou para que fosse negociado, e aí onde que o jogador faltou dos treinos, a pedido da época do empresário dele, na época era o Wagner Ribeiro, que era o empresário do Robinho na época, em 2005, ele não queria que o Robinho treinasse até resolver a questão do Santos aceitar a proposta do Real Madrid da Espanha. E sendo que o Robinho acertou, e aí
ele foi para o time madrilenho. Só que começou até bem no começo, mas depois o futebol dele sumiu. Caiu bastante o futebol do Robinho jogando no Real Madrid da Espanha. Futebol dá voltas, sabemos disso. Então, muitos jogadores, quando vão querer ser o que não é, acaba botando tudo a perder, principalmente se perde na carreira de jogador de futebol. Santos que não abre o olho não, porque se podem perder os ativos do clube, Robinho Júnior e Miguelito de graça. Santos que não abre o olho não, porque pode acontecer igual aconteceu com o zagueiro Gustavo Henrique, que hoje está no Corinthians, saiu de graça. O Santos perdeu dinheiro com o Gustavo Henrique, que era ativo do clube. O Yuri Alberto também, que está no Corinthians, o Santos perdeu de graça, tá? E não é a primeira vez que se o Santos acontecer de perder dinheiro com o Miguelito e Robinho Júnior no futuro, pode perder, que esses dois jogadores, já aconteceu antes, também com o Caio Jorge, que hoje está no Cruzeiro. O Santos perdeu muito dinheiro também na venda do atacante Caio Jorge. E também o Santos perdeu dinheiro com outros bons jogadores que para mim foram mal negociados. Por exemplo, o Luca Meirelles e o Jair, o Santos poderia ter segurado mais esses jogadores. Venderam eles a preço de pinga e até hoje o Santos não recebeu o dinheiro da venda do Jair. Pelas informações que eu fiquei sabendo, parece que o Santos não recebeu ainda o dinheiro da venda do zagueiro Jair, que hoje joga no Nottingham Forest da Inglaterra. Então, e pelas informações, ele é reserva lá no time de menor expressão da Inglaterra. Então, é o que está acontecendo lá no clube inglês, onde o jogador, quer dizer, que não tem espaço no time inglês. E também o Luca Meirelles, que fez muitos gols, foi artilheiro do time da base do Sub-20 do Santos do ano passado. Ele, nos anos anteriores, estava sendo artilheiro. O Santos não valorizou o ativo do clube, teve poucas chances e acabou vendendo o atacante Luca Meirelles. Então, são erros da atual gestão e dentre outras anos anteriores que sempre negociam mal jogadores ou perdem de graça, né? E o caso que eu acabei de falar do zagueiro Gustavo Henrique e do atacante Yuri Alberto, os dois jogadores atualmente jogando no rival Corinthians, e também o Caio Jorge. O Santos perdeu muito dinheiro também no Caio Jorge, e não é a primeira vez que a atual gestão perdem dinheiro com os ativos do clube. Isso não abriu o olho, Miguelito e Robinho Júnior poderão ser os próximos se o Santos não valorizar esses dois principais ativos do clube. Então, o Santos precisa trabalhar melhor a base. Eu espero que agora, com a chegada do Elano, tudo mude e tudo que possa, o que esperamos é que o Robinho Júnior ele tem espaço no time de cima, mas primeiramente o Robinho Júnior ele precisa calçar as sandálias da humildade, ou seja, ele precisa pensar na carreira dele, passo a passo. Eu acho que para ele dar a volta por cima, ele tem que fazer igual o JP Sherman. Ele desceu para a base de novo, deu a volta por cima e ele veio jogando bem e agora foi emprestado ao Coritiba. E, na minha opinião, melhor que o Mike. Eu acho que, na minha opinião, o Santos errou ao emprestar o JP Sherman. Eu espero que ele jogue muito bem lá no Coritiba, ele dê a volta por cima e que o Santos, claro, consiga valorizar o principal ativo do clube. Porque ele é um bom jogador. É uma pena que, chegando o técnico Vojvoda, cometeu os erros de não dar a oportunidade para ele jogar na lateral direita. Deu chance para um Mike que não joga mais nada, e outro jogador que se salva na lateral direita é o Igor Vinícius, que para mim joga bem a um jogo, outros jogos oscila bastante. Então é isso aí, essa foi uma opinião sobre Robinho Júnior, né? E também sobre os ativos do clube, que o Santos já perdeu muito dinheiro, dentre outros. E eu acho que o Santos agora precisa acordar a tempo, porque se não abrir o olho, pode perder mais dinheiro, e ainda mais nos principais ativos do clube. Quando se trata do Miguelito, o boliviano Miguelito, e também Robinho Júnior, filho do Robinho, né, aquele mesmo Robinho que hoje está preso por um crime que cometeu, mas por outro lado, dentro das quatro linhas, é o grande ídolo do Santos Futebol Clube, marcou época,
daquele time de 2002 que foi campeão brasileiro. E então o Robinho Júnior, filho do Robinho, para mim, ele tem que ser muito. O Santos tem que valorizar o ativo do clube, mas também eu espero que o ativo do clube e também os representantes da carreira do atleta não estraguem, né, a carreira desse menino. Porque se estragar a carreira, será um outro Giancarlo Sciarra, que viu o que aconteceu, né? E aí todo mundo pergunta, por onde anda Giancarlo Sciarra? Ninguém sabe mais por onde ele anda. Por quê? Porque ele jogou a carreira no lixo, graças ao pai dele, que estragou tudo. Bom, um grande abraço, essa foi minha opinião, falando sobre Robinho Júnior, falando dos ativos do Santos Futebol Clube, que eu acho que o Santos precisa parar de errar, principalmente em desvalorizar seus ativos e também quando lá na frente os jogadores serem bem mais valorizados e que o time não perca dinheiro nas futuras negociações com os ativos do clube. Só espero isso, que o Santos não cometa mais esses erros, que infelizmente isso aí vem ocorrendo há anos, não é de hoje. Um forte abraço, até o próximo vídeo.